Sol tá entrando, mas acho que já tá tudo certinho. Agora, começando para valer que tá gravando. Então vamos lá. Primeiramente, muito boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui hoje, na presença desses grandes nomes do tráfego pago, né? É aí o Rodrigo, nosso palestrante, o Fernando, que é membro da nossa comissão que vai mediar, que também conhece bastante sobre o assunto, né? Especificamente, né, na advocacia. Fernando, advogado, nosso colega. Rodrigo tem uma assessoria para advogados. É um prazer muito grande mediar essa palestra, né, com um assunto tão importante, tão relevante, que às vezes a gente, como advogado, acaba esquecendo, né, da relevância. Então, eu gostaria de agradecer ao AB Campinas pela oportunidade, né, de abrir a casa da advocacia, de abrir para a gente ter sempre aí mais conhecimento, mais oportunidade, né, e de forma tão ampla, tão abrangente. Agradecer à Comissão de Estudos em Gestão de Escritórios, né, a nossa comissão, que sempre traz assuntos que são muito importantes para quem tem escritório, para quem quer abrir escritório, para quem gerencia de alguma forma escritório, que é muito legal. Então, para quem quiser fazer parte, fica meu convite também para participar da nossa comissão, que é grande, que é importante, relevante na OAB. E agradeço mais uma vez o nosso palestrante, Rodrigo Elias. É um prazer muito grande estar aqui e agradeço imensamente a sua disponibilidade. Obrigado, Júlia. Em primeiro lugar, também uma ótima noite a todos. Muito obrigado ao Fernando, à Júlia, a toda a comissão da OAB pela oportunidade e por estar aqui falando de algo que hoje eu vivencio quase 24 horas por dia, né? Então é algo que quero transmitir isso com o máximo de qualidade e que vocês levem daqui, né? Aquilo que é o principal hoje do tráfego pago, que é ajudar vocês a elevarem o que hoje vocês já fazem de muito bom. Então, acho que esse aqui é o princípio essencial, né? Já posso começar, Júlia? Pode, só acrescentando, Rodrigo, só para te apresentar um pouquinho melhor, né? O Rodrigo é formado em administração, certo? Ele Uhum. é fundador da assessoria e consultoria que chama Rota, que é especialista para advogados. Certinho, Rodrigo? Falei certo? Certinho, Então tá bom. Fique à certinho, Júlia. vontade, a palestra é sua. Obrigado. Bora lá, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Não sei se vocês já conseguem visualizar. Provavelmente vocês estão vendo um mapa mental, certo, Júlia? Perfeito. Só confirma para mim. Certinho. Certinho, né? Show. Então, nesse mapa mental aqui, a gente vai conduzir toda a nossa reunião e toda a nossa palestra, tá? Antes de mais nada, pessoal, todo o mapa mental está estruturado para ser algo bem direto, tá? E algo bem de muito conhecimento dentro do que é o tráfego pago, tá? Então, antes de mais nada, só iniciando aqui para vocês um pouquinho também de quem é o Rodrigo Elias, uns 5 a 10 minutinhos aqui. A Júlia já passou, né? Mas quem é o Rodrigo de fato? O Rodrigo, ele é ex-servente de pedreiro. Eu vim de uma família muito carente, de uma família muito pobre, e meu pai é pedreiro, né? Então eu sempre trabalhei, eu sempre iniciei cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e logo depois, quando eu saí da faculdade, me veio a vontade de empreender, né? Então eu fiz administração, eu terminei em 2019 e logo depois eu comecei a partir mesmo para a parte de empreendedorismo, né? Nem tudo é flores, então eu vou apresentar aqui as principais três fases que eu tive nesse período. E também pai, né? Sou pai, sou muito grato por isso, e eu acho que faz muito parte hoje da essência do Rodrigo. Eu vou falar um pouquinho melhor disso aqui também. Vamos lá, eu costumo falar e eu costumo levar comigo algo que eu chamo de regra do 3, né? A gente tem a regra do 3 aí em conta matemática, né? Mas aqui eu levo muito isso para minha fase de aprendizado. Sempre que eu vou iniciar algo que eu não consigo fazer todos os dias, ou que eu sei que para mim vai ser muito difícil fazer todos os dias, eu me coloco com o propósito de fazer 3 vezes pelo menos. Com base nisso, eu aprendo. Eu crio o hábito
o hábito de fazer e executar e aprendo a fazer aquilo e transformo isso em 5 dias e em 7 dias na semana. Da mesma forma, eu separei em 3 fases, em 3 momentos que eu tive na vida, que são principais para me chegar e para me explicar aqui a vocês hoje o que é o tráfego pago, qual o poder, enfim, como funciona. E é isso que eu quero passar um pouquinho aqui. Na primeira fase, eu fui demitido de um estágio de vendas em 2019. Vocês já devem ter ouvido falar que vendas não é dom, vendas é técnica, né? E é por isso que eu coloquei esse ponto aqui. Todo mundo que se coloca para aprender um pouquinho mais a respeito de processo comercial, né? E aqui eu falo do meu caso, a gente leva isso para a vida e a gente acaba aprendendo técnicas necessárias o suficiente. Aqui eu já tinha um sonho de ter uma empresa, mesmo antes de ser demitido, mesmo antes de entrar na faculdade, eu sabia que eu queria empreender, e em 2019 também eu finalizei a faculdade. Então aqui foi a apresentação do TCC, esse daqui foi o meu colega de TCC, inclusive eu tenho amizade até hoje, é padrinho do meu casamento, e aqui a gente já falou um pouco a respeito de marketing. Então, a apresentação desse TCC, inclusive, era sobre inteligência competitiva e era sobre marketing, né? Então, eu trouxe todo esse contexto e já comecei a estudar ali. Logo depois que eu terminei a faculdade, eu costumo falar que eu comecei uma agência do nada, né? Então, aqui em 2019, eu tinha a vontade de ter uma empresa e eu fui apresentado ao modelo que hoje é chamado de agência, de assessoria, independente do nome que vocês querem colocar. Aqui a gente presta serviços a respeito de marketing, então esse é o princípio. E quando eu comecei a agência, eu fiz o meu primeiro vídeo. Então eu trouxe esse vídeo aqui só para contextualizar, tá? Isso aqui é um vídeo de 2019, eu tenho a data aqui. Vocês não reparem na roupa, no fundo, no tempo, nada disso. Não sei se o som vai sair Boa aí, Júlia. tarde. Me confirma se saiu. Para quem não sabe, eu comecei recentemente um novo Saiu projeto sim. junto com o João Pedro e o João Henrique. A gente começou recentemente uma agência de mídias digitais. Então, para quem não conhece muito bem, a gente trabalha com gerenciamento de redes sociais, tá? Eu não vou rodar o vídeo inteiro, mas só para vocês terem uma ideia. Esse vídeo, ele me dá um misto de vergonha, um misto de aprendizado, um misto de tudo que eu aprendi desde 2019 até aqui. Esse vídeo ele foi gravado às 3h34 do dia 19/6 de 2019, há aproximadamente aí 4 anos, um pouco mais de 4 anos, né? E com essa agência, com tudo que eu tinha de conhecimento na época, que era muito pouco, eu tinha um problema, né? Eu comecei a agência, assim como todos vocês começam um escritório, quando sai, quando tem a OAB, né? Só que o meu único problema era que eu não ia para frente. Eu não sabia como fazer isso ir para frente. Eu tive ali 2, 3 clientes em paralelo, depois eu perdi, depois eu ganhei mais alguns, depois eu fechei mais alguns clientes e eu tinha sempre essa oscilação. Era um gráfico que ele não subia, era um gráfico que ele ficava em linha reta, sempre descendo, subindo, descendo, subindo. E esse era o meu principal problema naquela época, né? Depois dessa primeira fase, a gente pula para a segunda. Na segunda fase, eu comecei uma busca por conhecimento, tanto dentro do que é o assunto hoje, tráfego pago, quanto dentro daquilo que é o processo comercial, o processo de fazer a minha agência ir para frente. Né? Em 2020 também, na verdade, um pouco mais para frente, eu me mudei para Curitiba. Eu passei 1 ano e meio em Curitiba e o único problema dessa mudança foi o meu pensamento, que naquela época uma cidade grande ia me fazer vender mais. Né? Eu tinha um problema, eu tinha uma necessidade e eu fui em busca daquilo que poderia ser a solução. Só que eu busquei no lugar errado. Né? A cidade, ela é muito indiferente daquilo que hoje eu faço e daquilo que vocês, inclusive, fazem, né? Ah, Rodrigo, mas tem fora, mas tem isso, mas tem aquilo, sim. Da mesma forma que você consegue atender pessoas que estão na mesma região, né? Então, não se limite somente à sua micro-região. Analise um pouco mais dentro da macro-região e tudo mais. E esse foi um dos meus erros. Cidade, ela não influencia na venda. Assim como nada me influenciou além da busca por conhecimento do que é o processo comercial, ou do que é o processo de fazer as pessoas entenderem o que é o meu trabalho hoje.
Em 2021 também eu casei, oficialmente. Essa é uma foto, tenho muito orgulho dela. Inclusive, eu acho que a minha esposa, ela tá por aqui também. Ela deve estar por aí. Enfim, a gente casou oficialmente em 2021. Depois desse período, eu atendi mais de 50 empresas em todo o Brasil, desde lojas online, produtos digitais, lojas de varejo, lojas de atacado e outras aventuras aí que eu tive no meio do caminho. Só que aí eu tinha um grande empecilho. Eu atendia todo tipo de empresa, só que eu não era especialista em nenhuma delas, né? Eu comecei a entender que esse processo de ser especialista e de entregar o máximo que eu posso não era possível atendendo todo o tipo de empresa. Eu não saberia qual era a dor, por exemplo, de quem tinha uma imobiliária e de quem tinha uma loja de moda, ou de quem tinha um escritório e de quem tinha uma loja de materiais de construção. Cada nicho, cada problema, cada dor tem a sua forma de resolver, tem a sua necessidade. Foi aí que eu decidi me especializar. Foi algo que eu tomei como decisão eu especializar tanto o tipo de serviço, que ele passou a ser somente o tráfego pago, que trouxe para a gente o maior sucesso hoje. Além disso, a área de atuação, né? Então, a gente passou a atender o marketing jurídico, a gente passou a atender advogados. Confesso que foi uma decisão difícil. A especialização é algo que, de certa forma, eu não indico para os advogados, mas aqueles que decidem se especializar têm muito mais foco naquilo que fazem, né? Então, foi uma decisão bem difícil que eu, de fato, tomei. é, e a partir daí eu vejo que mudou bastante coisa que a gente vai para a terceira fase. Então, a terceira fase, eu continuei me especializando mais ainda. Eu comecei a montar um time comprometido com todos os resultados que a gente tinha, né? Inclusive, eu acho que tem algumas pessoas do time aqui dentro. E a gente começou a entregar muito mais resultado. A gente passou a entregar muito mais resultado. Foram mais de 30 escritórios atendidos. O Marco Martins, ele está aí, ó. Foram mais de 30 escritórios atendidos, mais de 1,5 milhão gerados em honorários para os nossos clientes. Eu acredito que esse número aqui, inclusive, esteja desatualizado. Foram mais de 6 estados atingidos. Fechamos o sétimo esse mês agora, também no Nordeste. Então, a gente começou a entender e a gerar resultado para uma única área, que tinha uma dor específica, que era a mesma dor que eu tinha lá no começo, que era entender como eu poderia fazer o meu negócio andar, né? A gente cresceu 8 vezes em 10 meses. E finalmente eu entendi que não adianta ser não adianta ser o melhor, na verdade, né? Não adianta ser o melhor e conhecer tudo sobre a sua área. Vocês podem, e vocês sabem tudo sobre a área de vocês hoje. Se não tudo, vocês buscam o conhecimento necessário. Se você não usar isso para transformar a vida do outro. E, pessoal, não estou falando de dar curso e nada nesse sentido, de aparecer em redes sociais e nada desse sentido. Estou falando que vocês têm o poder e vocês têm o potencial de transformar muito a vida de qualquer pessoa. Vocês trabalham com a vida, né, de qualquer pessoa que busca por vocês hoje. E isso é uma missão de tráfego pago, inclusive. A gente não vai fazer por nós só. A gente vai fazer pelo outro, pelo que a gente pode fazer por aquela pessoa que está buscando, tá? E o segundo ponto, quem não é visto não é lembrado. Então, ajude as pessoas a descobrirem que você pode transformar a vida delas. E essa hoje é a minha missão aqui. Eu trouxe até um vídeo mais recente do meu perfil. Se vocês olharem bem, o começo desse vídeo antigo, ele começa com Boa tarde. Olá, boa tarde. E olha esse vídeo aqui mais recente. Vídeos assim. Olá, pessoal, boa tarde. Sou o Dr. Peraí. Advogado, pare de fazer os seus vídeos assim. Olá, pessoal, boa tarde. Sou o Dr. Rodrigo e hoje eu vim falar sobre a lei número 9.870, o artigo 6º, que fala sobre blá blá blá. As pessoas que estão assistindo o seu vídeo não estão nem aí pro teu nome ou pro número da lei. Se liga, o teu anúncio ele deve despertar o interesse da pessoa e conscientizar sobre um problema. Ao invés disso, comece assim. Mesmo que você esteja inadimplente, a escola não pode impedir o seu filho de realizar as provas escolares. Seja rápido e direto ao ponto. Então, esse aqui é um vídeo para mostrar o nível de evolução que a gente teve em 4 anos. De 4 anos para cá, eu entendi que quem não é visto não é lembrado. Tá? Então, um ponto principal dessa terceira fase aqui.
por penúltimo aqui, eu descobri o meu motivo para vender mais. Eu acho que todo mundo deveria ter o seu motivo para ser mais lembrado, ou para lidar com mais clientes, ou para conhecer, ou para buscar mais conhecimento, para fazer mais pós, qualquer que seja o teu resultado pessoal. Todo mundo precisa descobrir o seu motivo. E aqui eu descobri o meu. O primeiro motivo é por ela, por essa gracinha aqui de 5 meses, e o segundo motivo é por elas. Então, esse é o meu motivo maior hoje de fazer o que eu faço. E é como eu sempre digo. Opa, esse aqui é só o começo. Então, pessoal, depois de passar por todo essa visão mais ampla de quem é o Rodrigo, eu vou entrar no conteúdo. Eu acho que não faria sentido eu passar todo um conteúdo vago a vocês se eu não explicasse como que esse conteúdo chegou até mim, né? Então, já vou iniciar aqui dentro. Rota do sucesso. Como usar o tráfego pago para criar caminhos de sucesso para escritórios. Vou começar explicando um pouquinho melhor o que é o tráfego pago. Eu sei que muita gente tem muita dúvida do que é, de como funciona e tudo mais. Eu vou passar aqui, eu separei os principais pontos e as principais dúvidas que geralmente a galera tem, tá? Eu acredito, Júlia, que a gente vai tirar a dúvida no final, né? Perfeito, Rodrigo. Mas se você Pode não ser? tiver nenhuma objeção e puder liberar para ir questionando no momento, é você que Pode escolhe ser o também. formato. Pode ser também. Então, Pode quem ser tiver também? dúvida, pode erguer a mãozinha aí, que a gente vai tirar também. Ou manda no chat, tá? Perfeito. Eu vou olhando Vamos aqui o lá. chat então. Fechou. Então, o que é tráfego pago? O tráfego pago ele tem vários resumos. Então, se você entrar no Google ali e fazer a pesquisa o que é tráfego pago, você vai encontrar diversas respostas, diversos tipos, diversas formatos que vão te falar o que é o tráfego pago. Eu resumo em basicamente 2 frases. É uma das estratégias de marketing digital. Entenda que o tráfego pago é uma das estratégias do marketing digital. Ele não é a ferramenta principal de marketing. Ele não é a única coisa que a gente faz em marketing. E marketing digital está inserido dentro do conceito de marketing. Então, marketing digital é um dos formatos de fazer publicidade, tá? Então, é uma das estratégias de marketing digital que se paga para ser visto pelo seu público ideal. O intuito principal aqui é que a gente, de fato, invista dinheiro para que o nosso público veja o nosso trabalho, para que o nosso público veja um benefício ou seja educado a respeito de algo que nós queremos que ele seja educado. Então, aqui a gente vai pagar para encontrar o nosso potencial público, o nosso potencial cliente. Trata-se do investimento em anúncios online na maior avenida barra shopping, na verdade, na avenida barra shopping mais movimentada do mundo. Aqui, pessoal, eu peguei 2 links, tá? Eu peguei o link do maior shopping de Campinas, que é o Shopping Dom Pedro, né? E eu peguei o link de... Isso aqui é um site que mostra para a gente as estatísticas do dia, as estatísticas de quase tudo que está acontecendo no mundo, no dia, no ano, enfim, nascimento, a população atual, mortes hoje, enfim, quase todos os dados aqui dentro. Eu peguei aqui 2 coisas que pode ser muito interessante a vocês. Isso aqui é sobre o shopping Dom Pedro de Campinas. E aqui ele mostra alguns números do shopping. Ao mês, a gente tem aproximadamente 1.600.000 visitas, né, de consumidores ao mês. E eu peguei aqui o mesmo dado, né? Na verdade, não é o mesmo dado, é um dado diferente, mas que tem um conflito entre si, né? Das buscas no Google. Pessoal, só hoje a gente teve 8 bilhões, 199, 200 agora milhões e 400, 500 mil pesquisas no Google. O maior shopping de Campinas tem 1.600.000. Ao todo, no mundo hoje, a gente teve 8 bilhões de pesquisa. Então, para vocês entenderem que o maior shopping, a maior avenida, o que vocês imaginarem de físico hoje, não leva em consideração o que a gente tem no mundo online, né? No marketing digital em si. E é aqui que a gente vai utilizar para alcançar o nosso potencial público. Em resumo, você compra atenção, tá? Então, todo e qualquer tráfego pago, você compra a atenção da pessoa. Hoje tem muitas formas de se ganhar atenção, né? Você pode ser influencer, você pode palestrar, você pode fazer muitas coisas.
Aqui, você vai comprar atenção especificamente de quem é o teu público, falando algo especificamente daquilo que você quer falar, né? Claro que você não pode falar tudo, né, por conta do provimento, mas aqui você precisa entender os caminhos, e a internet hoje é um dos caminhos. Em resumo, você compra atenção, você compra um momento para aparecer na vida dessa pessoa, e quase todo mundo hoje tem um Instagram, quase todo mundo hoje tem um Facebook, quase todo mundo hoje faz alguma pesquisa em Google. Vocês têm um TikTok, vocês têm o YouTube. Eu duvido que alguém que está nessa sala aqui agora não utilizou nenhuma dessas redes sociais, ou não está no LinkedIn. Então, vocês estão com isso nesse exato momento na mão de vocês, uma grande maioria. E por que vocês vão ficar só olhando ou só sendo o público se vocês podem ser a pessoa que vai aparecer para outras pessoas e usar o que vocês têm na mão para gerar potencial para o escritório de vocês, tá? Então, o tráfego pago, ele é basicamente a compra de atenção. O segundo ponto aqui, qual é a diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico? Muito se fala hoje, né, do tráfego orgânico, do tráfego pago, e eu trouxe aqui, né, eu decidi trazer para que a gente entenda o contexto geral desses dois pontos, tá? Orgânico aqui eu até coloquei uma verdurinha aqui para ficar bem fácil de entender, né? Então, o tráfego orgânico, ele é toda e qualquer ação no online que não precise de dinheiro para atrair alguém. Então, tudo que você posta no seu Instagram e que você não impulsionou, que você só postou, seu story, aqui, ó, eu até trouxe exemplo aqui, ó. Postagem de Instagram, Facebook, postagem de story, criação de blog, postagem em TikTok, tá? Aqui eu coloquei Instagram e Facebook, mas vocês levem em consideração toda e qualquer rede social. Toda postagem, é, ela é orgânica, tá? Além disso, quais são os principais benefícios que o tráfego orgânico ele pode trazer para a gente? O primeiro, ele gera resultados mais concretos a médio e a longo prazo, tá? Então, entendam que qualquer ação que vocês fizerem pela internet não é do dia para a noite, tá? Eu vejo muita gente entrando em contato com a gente, eu vejo muita gente buscando a nossa assessoria, né? Muito advogado buscando assessoria para fazer o resultado deles, para ajudar no resultado deles, só que a maioria pensa que a coisa ela vai acontecer desse mês para o outro, ou que ela vai acontecer em 30, em 60 dias, e não vai. Nem um filho demora 90 dias para ficar pronto. Uma casa não demora. Então, tudo que você precisa levar em consideração é que há um caminho. A gente conversa com vários escritórios de vários portes, e a maioria deles fala para a gente: olha, Rodrigo, hoje eu tenho na média, tenho 10 anos de escritório, e hoje eu tenho na média de 10 indicações, 10 contratos fechados ao mês, que vieram das indicações ou do offline. Só que eu quero triplicar isso em 3 meses com a sua ajuda. Eu falo, tá, mas você levou 10 anos para ter 10 indicações ao mês, e agora você quer triplicar isso em 3 meses? Você acha que eu vou fazer milagre? A gente não faz milagre. Aqui, a gente traz e impulsiona o seu negócio, né? O tráfego pago, ele impulsiona aquilo que já existe. Mas aqui você não escolhe a pessoa que você vai alcançar, tá? Então, o tráfego orgânico, ele é algo que você não escolhe exatamente o tipo de público que você vai alcançar. Se você fez uma postagem, qualquer pessoa que estiver navegando e que o Instagram e que o Facebook decidiu que vai entregar para aquela pessoa, você não pode eliminar ela da lista, né? Ela vai ser entregue por uma decisão do Instagram e do Facebook, ou do TikTok, ou do YouTube, ou do blog e tudo mais. Além disso, o alcance é limitado a uma pequena porcentagem de pessoas. Então, hoje já não se fala mais tanto nisso, né? Mas já teve muitas discussões a respeito de alcance. Ah, o meu alcance caiu. Ah, os meus stories pararam de entregar. Ah, as minhas postagens não entregam tanto. E quando a gente fala em alcance, a gente fala especificamente disso. As plataformas, Instagram, Facebook, Google e tudo mais, elas precisam rentabilizar. Elas precisam de dinheiro, né, para sobreviverem. Elas não vão ficar só tendo pessoas ali dentro. Como elas precisam disso, elas fizeram o quê? Elas colocaram os anúncios para que nós, anunciantes,
pudéssemos ganhar a atenção das pessoas. Quem investe alcança as pessoas que essa pessoa quer, que essa empresa quer. Então, eu, Rodrigo, vou alcançar advogados. Quem não investe fica à mercê da rede social, porque o intuito dela é fazer você investir. O intuito dela é criar, que você crie conteúdos que as pessoas vão gostar de assistir, ou que as pessoas vão gostar de olhar aquele conteúdo, tá? Então, esse é o tráfego orgânico. Toda e qualquer postagem que você faz no teu Instagram, por exemplo, essa postagem, essa postagem, essa postagem, toda e qualquer postagem, ela é orgânica. O tráfego pago, ela é toda e qualquer ação que necessite de investimento para alcançar e atrair pessoas. Algumas definições de tráfego pago falam que é qualquer ação que direciona para um site. Só que não é especificamente para um site. A gente pode direcionar também para o Instagram, será um tráfego pago. A gente pode direcionar para o WhatsApp, também é tráfego pago. Tudo que você coloca em investimento, ele é tráfego pago, tá? Então, desde o momento que você impulsiona uma publicação no LinkedIn, também é considerado tráfego pago. E aqui, impulsionamento de postagem, atração para o site ou WhatsApp e colocar o escritório nas pesquisas do Google. Então, se você colocou o seu escritório aqui nas pesquisas do Google, se você pesquisou aqui, ó, e apareceu os patrocinados aqui em cima, essas empresas aqui, elas estão fazendo tráfego pago, tá? Essas empresas estão se investindo para se colocarem nas primeiras posições do Google. O segundo ponto, os benefícios, é a segunda asa do avião. Eu sempre costumo fazer uma analogia do orgânico e do pago com as asas de um avião. O avião ele precisa de duas asas. Ele não voa com uma só. Ou ele não voa só com a asa direita ou só com a asa esquerda. Ele precisa das duas asas para voar. Então, quando vocês entrarem ou quando vocês decidirem entrar no marketing digital, não pensem em fazer uma coisa ou outra. Pode funcionar uma coisa ou outra? Pode funcionar. Mas quando você tem uma produção de conteúdo orgânico e utiliza o tráfego pago, o avião ele voa muito mais alto. Quando você utiliza o tráfego pago e produz conteúdo, mostra para as pessoas que elas têm um problema, você voa muito mais alto. Então, é a segunda asa do avião. Aqui a gente alcança as pessoas que você define como perfil ideal. Então, eu hoje trabalho com direito de família. Então, eu alcanço pessoas de X idade até X idade, eu alcanço homem ou mulher, ou os dois, ou um só. Eu alcanço pessoas que estão em Campinas, ou em Paulínia, ou na região, ou no estado de São Paulo, ou no Brasil. E essas pessoas geralmente têm esse comportamento em comum. Então, eu consigo definir o perfil de pessoa ideal que eu vou alcançar. O terceiro ponto, gera resultados a curto, médio e longo prazo. Lembrando que curto prazo não é de um mês para o outro. Curto prazo aqui eu considero em um período de até 3 meses. A médio prazo, um período de 1 ano, a longo prazo, acima de 2, acima de 3 anos. E isso aqui pode ajudar na geração de autoridade. Eu costumo falar que vocês acompanham, né? A maioria de vocês deve acompanhar grandes autoridades, ou grandes pessoas, ou grandes influenciadores dentro da área de vocês ou fora. O Thiago Nigro, a Natália Arcuri, o Marcelo Saffi, o Euro Júnior, enfim, pense em qualquer influenciador, qualquer pessoa que se coloca como autoridade, seja da área ou fora da área. Essa pessoa, ela tem o quê? Ela tem o que eu acabei de comentar, autoridade. Geralmente, posicionamento e autoridade ajudam a gente a fazer as pessoas entenderem que nós somos os melhores naquela área. Todo mundo que coloca a cara a tapa, né? Eu não estou falando que é obrigação você colocar a cara a tapa, você criar conteúdo, você mostrar o teu potencial para as pessoas, mas isso te gera autoridade. E quando você tem autoridade, você, de certa forma, ganha muito mais tração. Você ganha muito mais facilidade no processo de um contrato, no fechamento de um contrato.
né? Mas sem estratégia nada disso funciona. Então o Fernando tá aí, ele pode falar depois também. Sem estratégia de atingir o público ideal, de alcançar pessoas que têm o potencial, nada disso que eu falei aqui funciona, tá? Aqui, eu coloquei essa foto aqui que ela é muito engraçada. É como se você desse um carro na mão de um bebê. Ele vai saber dirigir? Ele não vai saber dirigir. Por quê? Porque uma que ele não tem a coordenação motora, outro que ele não sabe distinguir onde virar, o certo ou errado, ele não vai saber dirigir um carro. A mesma coisa é aqui. Se a gente não souber os caminhos que vão ajudar a gente a ganhar resultado, a gerar resultado, e se a gente não tiver uma estratégia para fazer isso, nada disso funciona. E aí o nosso resultado, o nosso investimento, ele vai por água abaixo. Eu tenho certeza que nessa sala aqui, nesse momento, tem alguém que já fez algum investimento em anúncio online, em tráfego pago e tudo mais, não teve resultado e se frustrou. Falou, o marketing não é para mim, eu não vou ter resultado, ou é furada, já tem muita gente. Não tem. A única coisa que faltou para você é estratégia. Se você tivesse o caminho das pedras, né? Se você soubesse como alcançar o teu potencial cliente da melhor forma possível, com certeza você teria o mínimo de resultado. Que a gente não investe para não ter resultado. É até chamado investimento e não gasto, né? Se estiver sendo para você um gasto, de fato é melhor você parar, mas é para ser um investimento. Investimento você coloca para você ter de volta, seja curto, seja médio, seja longo prazo. Aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí, tá? Mas eu vou continuando. Se não tiver dúvida, eu vou seguindo aqui. Então, a diferença entre tráfego pago é para deixar bem claro o que é cada uma dessas duas coisas aqui. Onde eu posso investir em tráfego pago? Quais são os canais que trazem para a gente potencial? Ou quais são os canais que nós podemos investir, né? Que nós podemos impulsionar um post, que nós podemos fazer qualquer tipo de campanha com estratégia. A gente tem basicamente aí dois tipos principais. Tem alguns outros que, na verdade, pelo código de ética a gente não pode utilizar, por isso que eu coloquei entre outros, mas os mecanismos de busca e as redes sociais são os dois principais aqui dentro. O primeiro é o Google, né? Então eu já demonstrei aqui a vocês. Aqui dentro a gente tem as pesquisas gratuitas, né? Então quem se coloca nas posições aqui em cima são as pessoas que, de certa forma, aqui embaixo, né? São as pessoas que, de certa forma, não pagaram nada. E a gente tem as primeiras posições, que são, de fato, aqueles que investiram em tráfego pago. O Bing, que também é um mecanismo de pesquisa. O Yahoo, que muita gente aqui conhece. Esses são os mecanismos de pesquisa. E isso aqui traz para a gente, eu acho que eu vou até mostrar daqui a pouco, mas traz para a gente intenção. Rodrigo, o que é isso? Pessoal, quando vocês têm uma necessidade e vocês vão para o Google, então eu quero encontrar, não sei, uma bolsa, um sapato, um celular, eu quero comprar sei lá, eu quero comprar um mouse, qualquer coisa. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão para o Google. E dentro do Google vocês vão pesquisar mouse Logitech, por exemplo. Qual que é, o que acabou de acontecer aqui? Primeiro, eu executei uma ação em prol daquilo que eu sei que é uma necessidade minha. E segundo, eu pesquisei aquilo que eu tenho interesse. Então, aqui eu alcanço pessoas que pesquisam exatamente por aquilo que você pode oferecer para elas, por aquilo que o seu escritório pode oferecer para elas, né? Advogado de família. Aqui eu vou atingir pessoas que pesquisaram por um termo específico, tá? E o segundo a segunda categoria, na verdade, né? São as redes sociais. Então, aqui a gente tem as principais, que é o Instagram e o Facebook. Então, como eu falei, todo mundo aqui acho que tem o Instagram e tem o Facebook. O TikTok também está começando a ser utilizado bem para o nicho jurídico, né? O Twitter, que agora é X, não entendi muito a mudança, mas continua sendo o Twitter. O LinkedIn, que também é um canal que nós podemos utilizar para tráfego. E o Pinterest, que não faz tanto sentido, mas é um canal que pode ser utilizado para tráfego também, levando em consideração que tem pessoas ali dentro, né? Então, esse é o intuito principal.
É encontrar, é saber o tipo de estratégia que vai alcançar o nosso potencial público. LinkedIn pode ser muito bom para empresarial, por exemplo, quem trabalha com empresas. Se souber utilizar, o investimento aqui dentro, o custo aqui dentro é mais caro, mas ele pode gerar resultados a médio e a longo prazo. Instagram e Facebook são os mais comuns, né? São os que detêm aí a maior quantidade de público, a maior quantidade de usuários, eles falam, né? Principalmente o Instagram, o Facebook caiu bastante, mas se você for olhar por áreas específicas, o Facebook pode compensar bem, tipo previdenciário, né? Então, aqui, mecanismo de pesquisa, redes sociais, entre outros, que eu não vou entrar no mérito. Mas, pessoal, qualquer experiência de vocês na internet, uma hora ou outra vocês vão colidir com algum anúncio. Vou assistir um vídeo no YouTube. Vocês têm anúncio, a não ser que vocês paguem o YouTube Premium, né? Mas vocês têm anúncio. Vou baixar um aplicativo, um jogo, sei lá. Você tem anúncio, a não ser que você pague o plano Pro desse aplicativo, desse jogo. Mas na maioria das vezes você tem anúncio. Vou para o TikTok, anúncio. Vou para o Instagram, anúncio. Vou visualizar um site, né? Tem muitos sites que tem o que a gente chama de native ads, que são os anúncios que estão dentro dos sites. Então, nas laterais, assim, vocês conseguem ver alguns banners. Aquilo lá também é tráfego pago. Então, são vários canais e vários mecanismos diferentes que nós podemos utilizar para fazer o investimento em tráfego pago, tá? O Samsung mandou a pergunta. Minha dúvida seria saber como se diferenciar do mercado super concorrido, que é um nicho jurídico, que utiliza todos os dias as redes sociais e também o tráfego pago. Muitos profissionais do direito usam. Samsung, eu não sei o teu nome, mas eu vou usar Samsung mesmo, tá? Tem mercado concorrido em todo lado. O meu mercado, ele é concorrido. Ele é saturado. Médico, todo ano se formam milhares de novos médicos. Engenheiros, todo ano se formam milhares de novos engenheiros. Administrador, eu sou administrador, nem se fala. Todo mundo fala que administrador é para quem não quer fazer nada, ou para quem não sabe o que quer fazer, né? Então, todo dia, toda hora, todo minuto, você tem concorrência. Você vai lidar com a concorrência. Só que eu costumo falar que não é sobre a concorrência, é sobre você. Qual é a atitude que você está tomando hoje para que esse resultado venha? E não olhando para a concorrência. Qual é o seu diferencial? Rodrigo, eu sou pós-graduado em Direito de Família, em Direito Previdenciário, sei falar muito bem sobre empresarial. Abre o Instagram, começa a falar disso, começa a se posicionar, a ajudar pessoas que estão ali dentro. Com base nisso, você define qual é o teu perfil ideal de cliente. O segundo ponto é definir um tipo de público que você vai alcançar, né? Instagrams de escritório, e aqui é uma dica, tá? Super, super útil. Em Instagrams de escritórios, vocês podem falar sobre vários conteúdos ali dentro. Só que o tráfego pago, ele precisa ser direcionado para públicos específicos. Então, por exemplo, eu não vou falar com todo mundo. A pessoa que vai contratar um advogado de família não é a mesma pessoa que vai contratar um advogado trabalhista. Pode ser a mesma pessoa em algum momento da vida dela? Sim, mas não é no mesmo momento. Então, entender o tipo de público que a gente quer é o que faz a gente ter mais assertividade e mais resultado, né? Então, muitos profissionais do direito hoje usam. Só que mesmo assim, tem muito mercado para quem quer utilizar ainda. Todo dia, toda semana, todo mês, a gente inicia um novo projeto de um novo cliente. E a maioria desses projetos estão dando resultado. Então, eu costumo falar, não é mais sobre os outros, é mais sobre você. Qual a decisão que você vai tomar hoje, tá? Mas tem vários caminhos, tá, Samsung? E aqui, como criar caminhos de sucesso para o seu escritório. E aqui, inclusive, pode entrar nessa tua pergunta, tá? Nessa tua pergunta. Certificado de... Ah, tá.
Aqui, eu vou colocar os 3 pilares do que hoje eu chamo de método rota, tá? Então, pessoal, eu costumo falar que tem vários tipos de caminhos que podem fazer vocês terem resultado. Tem muita gente que fala sobre marketing jurídico. Vocês estão cansados, eu acredito, de receber anúncios sobre marketing jurídico, sobre tráfego pago, de gente falando, de gente comentando o que é, como é, o que faz, não sei o que lá. Então, os 3 pilares do método Rota é o caminho que a gente fez para entender que tinham algumas coisas dentro das estratégias que fariam a gente ter mais resultado. Então, quando a gente começou a atuar com o marketing jurídico, eu costumo falar que a gente errou muito, tá? Não a nível de infringir o código de ética, não. A gente errou a nível estratégico, de fazer o cliente investir dinheiro onde não ia dar resultado. E isso a gente admite. Só que quando a gente passou a entender quais eram os 3 pilares que fariam a gente ter mais resultado, ou que fariam os nossos clientes terem mais resultado, a gente passou a conduzir todos os projetos com base nisso. E vocês, nesse exato momento, podem passar a conduzir todo o tráfego, ou toda a estratégia, ou tudo que vocês têm de conhecimento para fazer isso que eu vou passar aqui a vocês. O primeiro pilar, defina a sua área de atuação. Detalhe, eu não estou falando para você falar no teu Instagram só sobre uma área, ou para você nichar o teu escritório. Tem muita gente que já me falou isso, Rodrigo, eu não vou nichar o meu escritório, não vou atender só uma coisa. Falei, não, você não entendeu nada. Teu escritório, ele é algo físico, que você tem vários advogados, você pode atender diversas áreas, sem problema nenhum. Só que na prospecção de clientes pela internet, na captação de clientes pela internet, uma coisa só, principalmente para quem está começando, é o que vai te dar mais resultado. Eu costumo falar que quem quer atingir todas as áreas no começo fica igual o pato. No nada, não anda e não corre direito. Então, pato, vocês sabem muito bem como é que é, né? E quem decide atingir família, previdenciário, trabalhista, empresarial, criminal ao mesmo tempo, num projeto inicial, que todo mundo que está começando não vai começar investindo uma grande quantidade, ele vai investir pouco, é sacrificar o teu dinheiro e não ter resultado. Porque a gente já fez isso lá atrás. É o que eu estou falando. Isso daqui é um resumo do que a gente já fez e o que a gente percebeu que poderia dar mais resultado. Tá? Então, defina a sua área. Quando a gente define a área, eu gosto de falar que a gente ganha aquilo que é o DAV, que é direção, é saber exatamente quem vamos atingir, a autoridade de se colocar como alguém experiente naquela área ou como alguém que sabe atender aquele potencial cliente daquela área e velocidade de atingir os resultados num curto espaço de tempo. O segundo pilar é o pilar de usar o tráfego pago para gerar demanda, né? Então, toda a estrutura aqui, ela é baseada em tráfego pago, em definição de nicho e tudo mais. Depois que você definiu o nicho, você começa a entender melhor por onde você começa. Você começa a fazer pesquisa, você começa a entender, você começa talvez a buscar formatos de criar um vídeo ou de criar uma arte estática que vá impactar o teu público. Claro, seguindo todos os pontos do código de ética com toda certeza. Então, você usa o tráfego para prospectar clientes pela internet. Hoje, qual é o principal canal de prospecção dos advogados? É o boca a boca, é a indicação, né? É a prospecção 1 a 1, que muita gente faz. Isso, de certa forma, a longo prazo, é muito importante e é muito interessante. Só que se você quiser escalar o teu negócio, o teu escritório, para um resultado que ele é acima do que hoje você tem, só a indicação não vai te trazer tanto resultado, não vai te trazer tanto alcance, que a indicação é delimitada. Então, se você está em Campinas hoje, geralmente você consegue alcançar a tua região. E olhe lá, que Campinas é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E olhe lá se você alcança todo mundo, né? Então, use o tráfego pago para captar pessoas interessadas. Quanto mais pessoas procurando, mais chance de você fechar contratos. Pessoal, eu quero que vocês pensem uma coisa comigo. Vocês fecham contratos por quê? Claro, porque vocês sabem fazer o que vocês fazem, porque vocês são especialistas nisso e porque a outra pessoa precisa, né?
Mas se vocês entenderem a jornada do cliente de vocês, primeiro, o cliente ele precisa entender que ele tem uma dor, ou precisa entender que ele tem uma necessidade. Então, eu, Rodrigo, acabei de ser demitido e vou entrar com um processo trabalhista, porque eu não recebi todos os direitos que eu deveria receber. Então, eu sei que eu tenho uma dor e eu sei o tipo de pessoa, ou o tipo de prestador de serviço, ou o tipo de advogado que eu vou buscar, tipo de escritório, né? Então, eu tenho uma dor e vou buscar a solução para aquela dor. Depois, essa pessoa ela vai entrar em contato, né? Ela vai buscar esse advogado e esse escritório. O que vocês têm que levar em consideração é a quantidade de contatos que vocês recebem. O fechamento de contrato, a hora de assinar um contrato, de receber os honorários, é o último passo de vocês. Foquem em fazer um processo que vocês dão passo por passo. Então, eu vou receber o contato primeiro. Essa pessoa não vai pular o contato para assinar um contrato. Não vai. Você vai receber o contato, você vai entender o problema, você vai fazer um atendimento, você vai conduzir e apresentar uma proposta de honorário, você vai fechar um contrato. No mínimo, são 5 etapas. Se você atender aqui e já estiver focando aqui, você não vai ter resultado, porque você não pulou para a próxima etapa ou para o próximo passo. Então, entenda que o processo de fechamento de um novo cliente, de um fechamento de um novo contrato, ele é sobre etapas. E entenda o passo a passo. Então, primeiro você precisa ter demanda aqui em cima, porque nem todo mundo vai pular para o segundo passo. E nem todo mundo vai pular para o terceiro. E nem todo mundo vai pular para o quarto. Então, se você recebe 10 contatos por mês, 8 foram para o quinto, ou 8 foram para o segundo passo, 5 para o terceiro, 3 para o quarto passo, e no final você fechou um, se você receber 100, no final você vai fechar no mínimo 10, que a tua taxa de conversão ou de fechamento é de 10%. Então você tem que focar em trazer pessoas que estão precisando de algo que hoje você oferece, tá? Então quanto mais pessoas procurando, mais chances de você fechar contrato. Então definiu uma área, usou a internet ou o tráfego para prospectar, e o terceiro pilar, o segredo do método. Eu costumo falar que é um segredo, mas não tem segredo nenhum. Se a gente olhar e buscar o entendimento de todos os mercados hoje, qual é o principal ponto que faz uma empresa crescer? O que faz uma empresa ter mais resultado? É o potencial dessa empresa de reter clientes e de fechar novos clientes. Então, aqui, o segredo do método, que não é segredo nenhum, é que você crie um bom processo comercial para conduzir o seu possível cliente. É o que eu falei, são 5 etapas. Você precisa fazer com que o teu cliente passe pelas 5 etapas. Se você tem um processo comercial que ele é eficiente, que ele vai conduzir o teu lead pelas 5 etapas, a tua possibilidade de fechamento de novos contratos é maior. E isso não é para tráfego pago somente, pessoal. Pensem nisso nos contatos de indicação de vocês. Se vocês recebem 10 contatos e fecham 5 contratos, o que vocês podem fazer para desses 10, vocês fecharem 8, vocês fecharem 7? O tráfego pago ele faz 50% do trabalho, né? Então não compare indicação com a prospecção online. Por que que você não pode comparar? Porque a indicação, a pessoa vem com autoridade sua. Ela já sabe quem é você. O Rodrigo falou de você. O Rodrigo falou: olha, a Júlia é uma boa advogada, excelente advogada, vai te ajudar em tudo. Eu sei disso porque ela já finalizou o meu caso e, olha, Júlia, nota 10, nota 1000. Essa pessoa já vem com autoridade transmitida. Agora, uma pessoa que pesquisou aqui, advogado de família, uma pessoa que colocou no Google advogado previdenciário, entrou em contato com vocês hoje, essa pessoa não fazia a mínima ideia de quem era vocês até esse momento.
Então é por isso que eu falo, o tráfego ele faz 50% do trabalho. Os outros 50% é o teu potencial de conduzir o cliente ao caminho certo. Eu sempre gosto de alinhar muito expectativa, porque tem muita gente que acha que o tráfego vai resolver os problemas da noite para o dia. O tráfego ele é uma máquina de geração de resultado. Mas como toda e qualquer máquina, ela precisa de engrenagens. Entenda o resultado como uma coisa com várias engrenagens. O tráfego é uma engrenagem, o processo de condução é outra. O resultado, e claro, a eficiência de entrega de serviço é a terceira engrenagem. O resultado, ele vai vir com as três engrenagens rodando muito bem. Por que que muitos escritórios fecham? Por que que muitos escritórios falam? Né? O principal motivo, gestão. Então, tem muito escritório que não dá continuidade por falta de gestão. O outro motivo, porque não consegue reter e fechar novos contratos na mesma proporção que ele visa o crescimento dele. E dessa forma, ele não consegue aumentar a equipe, ele não consegue ter mais pessoas. Ou ele fica estagnado, ou ele cai. Né? E isso é triste. Eu não gosto de ver uma empresa falir, por exemplo. Eu acho triste que ali dentro tinham 6 pessoas, tinham 10 pessoas, tinham 1.000 pessoas. São 1.000 pessoas desempregadas. Se uma empresa falir hoje, se um escritório falir hoje. Então, os principais problemas estão relacionados à gestão e ao processo de condução, ao processo de fechamento de novos contratos. Pessoal, coloquem aqui no chat. Fez sentido para vocês esses 3 pilares? Vocês conseguiram entender bem? Ó, vou responder uma pergunta. Vão respondendo aí. Aproveitando a pergunta do amigo, eu já investi em tráfego e não tive retorno. E também fiquei na dúvida sobre a saturação do mercado advocatício. Logo, pergunto na contratação de um profissional como apresentar um diferencial e ser escolhido dentro de tantos anúncios. Ou são o valor a ser investido é um ponto determinante. Vamos lá, Luana. Aqui, deixa eu responder a primeira pergunta, né? E depois eu posso emendar com a segunda. A questão de como se apresentar e ser escolhido é algo que o Google, se você tiver as ferramentas certas, vai te ranquear, né? Então, o Google, como eu falei, o Google, Facebook, Instagram, eles precisam ganhar dinheiro. Se você está disposta a ganhar dinheiro, ele vai te ajudar, mas você tem que fazer as coisas conforme ele quer que você faça. Então, por exemplo, nunca direcionem anúncio, e isso é uma sugestão minha, para um site, pessoal. O site ele é institucional. A landing page ela é persuasiva. Então, ela pode ser utilizada como um canal de direcionamento do anúncio para a tua landing page, para o teu site. Deixa eu levar como exemplo aqui, ó. Não sei se vai aparecer. Agência de marketing jurídico. Não apareceu a gente aqui. Eu queria mostrar um anúncio meu, na verdade, para exemplificar. Não apareceu aqui também. Mas, ó, a pessoa vai fazer o anúncio, eu vou criar uma landing page falando sobre o meu público e vou me colocar nas primeiras posições. Claro que não faço assim, né? Mas o intuito é você se diferencia com aquilo que você sabe fazer de estratégia dentro do Google. Outra coisa que eu sempre falo e repito e tenho batido nessa tecla de forma muito avassaladora. Você mesmo falou agora há pouco, Luana. Como me diferenciar, né? Deixa eu ver o jeito que você falou. Como ser escolhido dentro de tantos anúncios. O Google, de fato, você é escolhido, né? Se você tiver a estratégia certa, você fica em cima. E quem fica em cima é mais escolhido. Por quê? Porque o ser humano ele é preguiçoso, ele não vai descer até o final da página para encontrar um advogado ou um escritório. Ele vai clicar nos primeiros links. Então já começa aí. Se você se diferenciar estando nas primeiras posições, você será escolhido. Segundo ponto,
O Google, ele é só mais um link. Então, dentro do Google, você é só mais um link que se colocou à disposição dessa pessoa. Tem um outro canal que poucos advogados e poucos escritórios estão utilizando com maestria hoje, vocês conhecem muito bem, que é isso aqui, é o Instagram. Aqui você consegue ser um diferencial. Se você criar um vídeo com qualidade, se você falar para as pessoas sobre determinados assuntos, aqui as pessoas verão você. E quanto mais as pessoas verem você, mais autoridade você ganha. E quanto mais autoridade você ganha, mais você é procurado, tá? O valor a ser investido é um ponto determinante? Também é, tá? Também é, mas não é só isso. O valor, mesmo que você invista um valor, vou colocar números, tá? Valor que geralmente eu indico como mínimo, entre R$ 1.000 a R$ 1.200 por mês, o que dá aproximadamente 33, R$ 40 por dia, tá? Rodando, claro, de segunda a segunda. Se você rodar de segunda a sexta, você tem aí essa divisão de verba maior diária, né? Pode ser um impeditivo. Só que o Google, ele precisa distribuir todo mundo que está anunciando. Então, é mais sobre a tua forma de criar a estratégia e aparecer para as pessoas dentro do Google do que sobre o dinheiro que você está investindo. Então, se hoje você está colocando R$ 30 por dia, ele precisa arrumar um jeito de investir os teus 30. E, claro, de aparecer para quem está procurando por algo que você colocou ali dentro, né? E como você está ali como uma concorrente, ele vai mostrar o seu anúncio. O ponto, tá? A forma de aparecer, Luana, e isso é uma coisa que eu até comentei aqui no terceiro pilar, aparecer não é uma das dificuldades. E isso, assim, eu afirmo com clareza. Aparecer ou ser escolhida não é uma das dificuldades hoje. Se você direcionar o teu esforço para criar uma campanha em Google Ads, para criar um anúncio em Facebook Ads, as pessoas vão procurar vocês, porque vocês são os maiores resolvedores de problemas do mundo. Eu falo isso sempre. Vocês são os maiores resolvedores de problemas do mundo. E todo mundo tem um probleminha, né? Então, não é a dificuldade. Foque no terceiro pilar, tá? Se você não está recebendo demanda, com certeza você precisa gerar essa demanda. Agora, se você está recebendo e não está sendo escolhida depois de receber demanda, você tem que focar nisso aqui. Entender o porquê as pessoas não estão fechando com você. Você está entregando valor o suficiente? Você está mostrando que você pode solucionar um problema? Tá? Aqui no meu Instagram, eu tenho uma postagem que eu acho que pode ajudar bastante vocês, que ela fala sobre por que as pessoas deveriam contratar o seu escritório. Depois olhem essa postagem aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor. Eu falo que as pessoas compram por 4 motivos. Você ajuda as pessoas a fazerem mais dinheiro, você economiza o dinheiro das pessoas, você economiza o tempo das pessoas e você dá paz à vida das pessoas. Vocês precisam usar esses motivos para fechar um novo contrato. Porque as pessoas não compram uma ação, elas compram a solução de um problema. Então não adianta nada vocês abrirem, né, uma apresentação e falar, ó, a ação é assim, eu vou fazer um divórcio, aí eu vou entrar com o divórcio em X quantidade de dia e o divórcio é isso, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. No final, a pessoa não queria o divórcio. A pessoa queria paz. Então, fulano, eu sei que você está vivendo um momento delicado e que talvez você queira mais paz nesse momento, né? Posso dar entrada no seu processo hoje? Então, vocês vendem passo, vocês vendem 4 motivos essenciais. Vocês trabalham com o fechamento de 4 motivos essenciais, tá? Particularmente, acredito que o profissional de tráfego pago que possua uma experiência direcionada para a área de atuação daquele que contrata seja um bom diferencial. Entender o mercado profissional
do cliente antes do digital me parece ser algo bem relevante na escolha de quem contratar, inclusive em relação à elaboração de uma boa estratégia de marketing. Sim. Xará, inclusive. Rodrigo, sim. É por isso que o mercado ele tem se especializado tanto, né? Se a gente olhar 3, 4 anos atrás, não tinham agências ou profissionais de marketing especialistas em marketing jurídico. Na verdade, tinham alguns, mas estavam iniciando, né? E é por isso que eu falei que lá no começo, quando eu apresentei um pouquinho a respeito de nós, eu me especializei na área. Porque quando a gente se especializa em algo, a gente sabe exatamente como atingir ou como trabalhar com aquela coisa. Então, hoje a gente sabe fazer desde o empresarial até o família, até o criminal, até o previdenciário. Eu só não digo todas as áreas porque eu acho que a gente não trabalhou com todas ainda, né? Mas se eu entender o caminho e os pilares que vão fazer a gente gerar resultado, eu consigo atender. Desde que eu saiba como atingir o meu potencial público, como fazer ele gostar do que nós estamos trabalhando, do que nós estamos mostrando para essa pessoa e de como ser escolhido, né? Então, isso também faz muita diferença, e com certeza, né? Eu falo sempre nas minhas reuniões, Rodrigo, o, você trabalhar com um profissional de tráfego pago que atende todas as pontas, que atende todos os tipos de negócios, por exemplo, atende loja de moda, atende e-commerce, atende imobiliária, atende todos os tipos. O que que acontece? Essa pessoa, ela vai querer trazer a mesma estratégia que ela utiliza em outros negócios para o mercado jurídico. Só que o mercado jurídico ele é muito diferente. As pessoas não compram uma casa, ou as pessoas compram uma casa com felicidade no olhar. Falam, esse aqui é o meu planejamento de vida. Essa é a casa que eu vou morar daqui até eu morrer. Esse é o meu sonho. Olha que casa linda, tá muito decorada e tudo mais. Elas não fazem esse mesmo processo para contratar, por exemplo, um advogado previdenciário. Se elas estão contratando vocês, é porque elas têm uma dificuldade. Então, não é o mesmo trabalho que é feito, né? As pessoas têm necessidades e dores diferentes, e vocês oferecem soluções. Com certeza, o trabalho ele muda bastante, tá? Pessoal, então, continuando, só para a gente não estender tanto. E aqui trouxe para vocês alguns exemplos, tá, de algumas rotas de sucesso. Então, aqui eu trouxe 3 paradas essenciais. Eu não vou entrar em detalhezinho, eu vou apresentar o macro, tá, de como foi feito, de quais os canais utilizados aqui dentro para que faça sentido. Então, aqui a gente utilizou tanto o Google Ads quanto o Facebook Ads, que hoje é Meta Ads, né? Nós tivemos dentro desse cliente aqui 2.540 impressões. Impressões é a quantidade de vezes que nós alcançamos um potencial alguém, né? Então, toda vez que alguém viu o teu anúncio, é considerado impressão, tá? Nós tivemos 455 cliques nos nossos anúncios, 202 pessoas interessadas, 31 atendimentos. No final, a gente investiu 2.833 e retornou de faturamento ou de venda, né, ou de fechamento de novos contratos potenciais honorários, 35.900 em previsão de novos honorários. Aqui a gente teve um custo por lead, que é esse CPL aqui do canto, ó, que está em vermelho, de R$ 14. Ou seja, nós pagamos R$ 14 para que cada um desses 202 contatos aqui entrasse em contato conosco, né? Então, isso aqui é um retorno positivo. Aqui na segunda parada, a apresentação ela é no mesmo estilo, tá? Aqui também, Google Ads e Facebook Ads, 21 mil impressões, 770 cliques, 135 contatos, 34 reuniões, né, atendimentos e R$ 1.382 investido e retorno de aproximadamente R$ 24.000. O custo por lead médio aqui foi de R$ 10,24. Ou seja, cada pessoa no WhatsApp desse escritório teve um custo de aproximadamente R$ 10. A terceira parada
A terceira parada, Google Ads também e Facebook Ads, 87 mil impressões, 1.210 cliques, 242 contatos, 72 atendimentos, investimento de 5 mil e retorno estimado de 52, mais um êxito previsto de aproximadamente 200 mil. Custo por lead aqui também de aproximadamente R$ 10, 10,24. Por que que a gente coloca isso daqui como funil? Né? Porque são as etapas. Foi o que eu expliquei a vocês. A pessoa ela vai ver, ela vai clicar, ela vai entrar em contato. Aqui eu parei no atendimento, né? Mas tem outras etapas aqui. Tem o direcionamento, tem a proposta, tem o fechamento. Então, tudo isso daqui são passo a passo. É um passo a passo, tá? Então, são algumas rotas criadas pela assessoria hoje. Esse aqui é um resultado de julho. Esse aqui, se eu não me engano, é um resultado de maio. E esse primeiro aqui é um resultado de junho. Então, eu coloquei aí os 3 últimos meses. Pessoal, me falem uma coisa antes da gente finalizar. Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito desses 5 pontos aqui? Ficaram alguma dúvida a respeito de marketing jurídico, digital ou tráfego pago? Se tiverem, mandem aí no chat. Júlia, fez sentido para ti também? Sei que Com você já conhece certeza. bem. Fernando, se quiser complementar, inclusive, Fernando é alguém que conhece muito, né? E que vive isso dia a dia. Então, deixa eu só, primeiramente quero te agradecer, tá, Rodrigo? Muito, muito engrandecedor. É um tema complexo, né? Principalmente para nós, que temos que observar aí o provimento 205. Inclusive aí já fica aí Sim. a dica para os colegas, né? Precisamos olhar atentamente, né? E claro que surgindo dúvidas aí, a gente sempre busca aí o aconselhamento daqueles mais experientes e também vale sempre a consulta à comissão de ética. Isso é sempre muito bem-vindo, né? Então, temos que sempre pensar na estratégia, observando o provimento, mas sim, hoje em dia aquela máxima de, né, você precisa saber onde você quer chegar, senão qualquer caminho, né, vai servir aí. Essa é a ideia. Então, assim, muito bacana a tua apresentação. A gente está chegando no final, temos um tempo curto aqui, né, Juliana? Então, também quero agradecer a Júlia aí, ao Lucas, né, o presidente da nossa comissão, pessoal da OAB, pessoal que esteve presente aqui também, os colegas aí e tudo mais. E eu acho que a gente tem um tempinho aí para umas 2 perguntas, né, Júlia? Acho que é importante aí deixar aberto. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, seja por vídeo aí, seja pelo chat? Vamos aproveitar aí o tempinho final do Rodrigo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, gente. Ninguém? Enquanto Senão não entra, vamos. só para finalizar essa etapa aqui. Tá? Você está quase chegando ao seu destino. Então, lembre-se, pessoal, que os resultados que vocês ainda não atingiram é pelas rotas que vocês ainda não conhecem. Além da sua eficiência, vocês têm muito, vocês estão aqui para isso. Só tem 2 coisas que vão fazer vocês chegarem a ter resultados maiores: a capacidade de reter clientes, vocês sabem fazer isso muito bem, e a capacidade de fechar novos clientes. E por último, não faça só por você, tá? Tem alguém do outro lado esperando vocês. Então, tem alguém do outro lado precisando de alguém capacitado para executar um divórcio ou para fazer qualquer outra coisa que vocês têm a capacidade de fazer. Então, façam também ou façam mais pelo outro do que só por vocês. Se vocês entenderem que é sobre o outro tráfego pago, que é sobre buscar um, um caminho para ajudar o outro, vocês com certeza terão muito mais resultado. E fechei aqui. Tem um colega aqui perguntando, ela Obrigado, serve para Juliana. qualquer área aí. Serve para qualquer área? Sim, tá? Serve para qualquer área, a gente só tem que saber o tipo de estratégia certo. Tem algumas áreas que são mais delicadas, algumas outras áreas têm menos demanda, outras áreas têm mais demanda, mas sim, serve para todas as áreas. Como podemos escolher melhor o nicho de atuação? Maiores casos do escritório, maiores êxitos. A Júlia, inclusive, ela fez um material sobre esse. Ela deu uma palestra na semana passada, se não me engano, ou na semana retrasada, falando sobre nicho, né, Júlia?
Ela coloca sobre aquilo que você domina e sobre aquilo que você tem mais experiência. Eu acho que era alguma coisa assim, né, Júlia? Paixão e conhecimento, né? Não É adianta isso aí. ficar procurando pelo em ovo, né? A gente tem que ir no certeiro. Gosta e sabe um pouquinho, esse é o nicho. Você fala com muito mais autoridade quando você sabe o que você está falando, né? E, Quando Rodrigo, você se eu entende o puder que você até está falando. acrescentar nesse sentido sobre áreas, foi um pouco o que o Rodrigo Nunes falou. Procurar um especialista, né? Então, antes de sair, né, investindo, colocando dinheiro, uma coisa que não sabe se vai dar retorno, procura um especialista, né, um gestor de tráfego, um especialista na área, né, de escritório, né? Então, por exemplo, o Rodrigo faz o nosso, né, do nosso escritório. Antes de eu tentar ir para uma área nova, falar, será que tem retorno? Eu pergunto para ele, como que é o retorno sobre o investimento desse tipo de nicho, né? Porque senão, às vezes, a gente vai e gasta dinheiro, né? Rodrigo, olha Aqui, só, ó, queria deixar uma pergunta aí por final, né, Julia? Uma última pergunta. A galera que está começando hoje, Will, vamos pensar assim, ó, o pessoal pegou a carteira agora, tá com mó gás, carteira na mão, sem cliente. Como é que ele começa certo? 3 dicas aí, rapidamente assim, para fechar para o pessoal que está iniciando, como que eles podem começar? Como eles se posicionam, de que maneira eles podem fazer isso aí com um investimento mínimo, né? Que a gente sabe que quem está começando também sempre tem a dificuldade financeira aí. primeiro, crie conteúdo. Conteúdo é uma das portas de entrada e o tráfego pago ele impulsiona isso, né? Ele ajuda você a gerar resultado, mas o conteúdo ele pode te dar muito mais alcance. E se você tem tempo e se você está iniciando agora, você consegue criar um vídeo, criar uma arte e falar sobre aquilo que você domina. O segundo ponto é escolha por caminhos que vão te dar resultado a mais curto prazo. Então, por exemplo, se você for investir, nem que seja o mínimo, invista aonde você vai encontrar pessoas que têm o potencial de te contratar. O Google é um desses exemplos, né? Então ali você pode ter muito mais resultado do que, por exemplo, em Facebook e Instagram no quesito impulsionamento, tá, pessoal? E terceiro, saiba como convencer o teu cliente não falando sobre processo, mas falando sobre dores. De novo, vocês trabalham com a resolução de problemas. Se você souber entender como fazer o teu cliente entender que não é sobre o advogado, mas que é sobre como você, não é qualquer advogado, é sobre como você pode ajudar ele a ter mais paz de espírito, a ver mais o filho dele, a ter uma aposentadoria digna, a receber os direitos trabalhistas que ele não recebeu, você com certeza tem muito mais êxito. Então, acho que estudar o caminho final de fechamento, né, de como você pode atingir, fechar com o teu potencial cliente, te traz muito êxito. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Muito obrigada pela participação, obrigada pela disponibilidade. Se eu puder acrescentar uma coisa para os colegas também, que nesse sentido o Rodrigo trouxe muito, né? O seu começo foi difícil, né? E às vezes a gente deixa de fazer porque está esperando a perfeição, né? Então é aquele negócio. Se nasceu perfeito, nasceu tarde, né? Então, tráfego pago, dá para começar com pouco, não dá, Rodrigo? Tá? Dá para Tá. começar do jeito que tem, né, com poucas ferramentas, mas tem que começar, né? E esse é o intuito da nossa comissão. Explicar, ajudar e crescer juntos, né? Aprender juntos o que dá para fazer nesse início, ou com quem tem um pouquinho mais de experiência numa área, com quem sabe um pouquinho mais de outra ferramenta, né? E esse é o intuito daqui, né? Então, comece do jeito que tem e use, né? Aproveitando aqui sobre comissão, use da OAB Campinas, use da comissão de gestão para saber um pouquinho mais sobre isso, né? A gente consegue trazer gente que fala sobre o ponto que você tem dúvida, né? Então, o Rodrigo a gente trouxe para falar sobre tráfego pago porque é uma dúvida muito recorrente nos advogados. Justamente, qual é o melhor nicho? É o valor que vai definir a minha entrega ou não? Como que é o fechamento, né? Então, assim, a gente tem que iniciar do jeito que dá, né? Nós, advogados, vou falar aqui por Campinas, né? Temos acesso
a pessoas de nome, a a gente pode entregar outras sugestões para trazer aqui, né? Então, Fernando, Camilo, Lucas, a gente está aqui da comissão para receber possíveis demandas, possíveis nomes para a gente tentar trazer, justamente para fortalecer o escritório, fortalecer o conhecimento. Então, Rodrigo, mais uma vez eu quero te agradecer por ter fortalecido a comissão de estudos em gestão de escritório, por ter fortalecido a advocacia, que precisa cada vez mais se atualizar e entrar na demanda, entrar na onde o mercado está levando, né? Porque senão a gente vai ficar para trás. Então, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, em nome da OAB. Foi um prazer. Volte sempre, por favor. Espero os próximos convites. E, inclusive, se você quiser deixar seu material, não sei se você quiser disponibilizar, eu posso, quem tiver interesse, né? E você tiver de ok, eu posso encaminhar, posso colocar em contato, tá? Com certeza. Meu Instagram também está à disposição. Qualquer dúvida, podem me chamar lá se precisarem. Perfeito. Posso? Rodrigo, obrigado também, tá? Só deixando uma mensagem final aí. Muito obrigado, Júlia também, pessoal. Foi muito engrandecedor. Vamos para as próximas, né? Conta aí sempre com a gente. A equipe está aí. O pessoal da comissão trabalha firme aí para trazer conteúdo atualizado aí, conteúdo de valor aí. Principalmente para quem está começando ou começando de novo, né? Porque é sempre uma reinvenção aí. Não deixa de ser aí também. Valeu, gente. Obrigado, hein? Boa noite para Obrigado, todos pessoal. Um vocês aí. abraço. Obrigada, pessoal.